Bom dia! Bom dia! Ai, glória a Deus, eles estão acordados. Interessante. Ai, ai, Deus é bom, não é? Vocês estão felizes? Meu, vocês são bonitos. Eles contratam pessoas, contratam modelos para a igreja. É tudo pelas fotos, não é? Que legal, gente. Prazer estar aqui com vocês. Para quem me conhece, eu sou o Web. Eu gostei disso daqui, ó. Vou segurar. Eu me chamo Web. É só Web mesmo. Eu ia fazer piadinha, bullying de mim mesmo, não precisa. Sou casado com uma mulher maravilhosa chamada Natália, tenho 2 filhos, uma menina linda chamada Ana Petra, de 14 anos, e um filho de 11, chamado Joseph. E porque eu falei que minha filha tem 14 anos, pessoas ficam nossa, que teve filho com 13. Tenho 16 anos de casado. Amém, aleluia, glória a Deus. E tenho 29 anos. Mentira. As contas não batem, as contas não batem. Não, eu estou bem desgastado. Não dá 29 anos. Tenho 38 anos. Agora. Jesus. Conheci minha esposa dos Estados Unidos, enquanto morava lá, nos casamos lá, nossos filhos nasceram lá, fazíamos parte do IHOP até 2013, quando fomos enviados dos Estados Unidos para Florianópolis para plantar o F-Hop. Quem conhece o F-Hop? Viemos com outras 5 famílias para Florianópolis, onde trabalhamos lá por 6 anos. Minha esposa e eu que começamos o Fascinação, algumas pessoas fizeram Fascinação, né? E de lá nós fomos ajudar a pastorear em uma igreja em São Paulo por 1 ano, em Arujá. E em 2020, na pandemia, nós nos mudamos para a minha cidade natal, Varginha, Minas Gerais. Uai! Tira essa menina daqui. E lá em Varginha, no meio da pandemia, comecei uma escola bíblica, uma escola de ensino de teologia bíblica chamada Ion School. E essa escola do meu coração, assim, um projetinho meu do coração, ainda está disponível lá se você quiser conhecer mais. No meu perfil lá do Instagram tem acesso. Eu sou um péssimo vendedor, eu odeio fazer isso, mas se vocês quiserem saber mais, conhecer mais da Bíblia, é um curso de 10 aulas de bibliologia, passando depois livro por livro do Antigo Testamento, trazendo contexto histórico, cultural, a estrutura do livro e as piores polêmicas do livro, e depois panorama do Novo Testamento também. Então, se você quiser se aprofundar no ensino, nas escrituras, no conhecimento bíblico, a Ion School é ótima para você. E no meio da pandemia, em 2020, o Senhor nos deu o prazer de começar
a plantação de uma igreja lá também, que começou numa reunião de oração, praticamente, na casa da minha mãe, foi crescendo, e o Senhor foi agregando, e de repente a reunião de oração se tornou a igreja Imagodei, lá em Varginha. Alguém já ouviu falar da nossa igrejinha, nossa paróquia lá? Olha que legal, ninguém ouviu falar. Isso é maravilhoso. Nós estamos lá, fiéis ao Senhor, com um grupo de, num dia cheio, 50, 60 pessoas. Vamos fazer 3 anos em novembro, e o Senhor tem enchido nosso coração de prazer em construir comunidade centrada na palavra, comunidade centrada no conhecimento de Deus e na proclamação das verdades de Cristo e das obras magníficas do amor de Deus nas nossas vidas. E é isso, basicamente, o que você precisa saber de mim é isso. Então sou eu, prazer. Vamos para a palavra agora, que é o que importa. Eu viajei 6 horas e meia para estar aqui, para ficar falando de mim mesmo. Você queria só dar um tchau ou você ia falar alguma coisa? Ah, tá. Eu vim aqui para falar com vocês. Estava falando que, mesmo antes de ter chegado aqui, a gente já estava combinando que essa só seria a primeira vez que eu viria aqui, porque eu quero, na graça de Deus, ajudar vocês com a construção de uma cultura de oração. E como eu só tenho 1 hora e pouquinho, seria inútil tentar fazer isso hoje, né? 1 hora e pouquinho para mim é você tomando café nesse copinho. Para mim não é nada. Mas eu quero voltar outras vezes para a gente conversar especificamente sobre oração. Mas a base da oração é o conhecimento de Deus. Se nós não conhecermos a Deus, nós não temos o porquê falar com Deus. Se nós não conhecermos a Deus, a nossa construção do pensamento, da filosofia e da religião, que por mais que você não goste de chamar de religião, é uma religião, a nossa vida cristã, o nosso estilo de vida, ele se torna sem sentido. Ele se torna torto, modelado à nossa própria cultura, ao nosso próprio pensamento, às modernidades e ao modismo, que muda de 3 em 3 anos ou de 2 em 2 meses, e acaba que o cristianismo perde o sentido se ele não for baseado na revelação de Deus. Então, eu queria ajudar um pouquinho a jogar essa primeira semente, a fim de que vocês comecem a serem encorajados e fortalecidos na oração, mas com o embasamento correto. O embasamento de que uma vida cristã não tem fim em você. Você não é cristão para ser uma pessoa melhor. Você não é cristão para ir para o céu. Você não é cristão para você não ir para o inferno. Você não é cristão para você fazer discipulado. Você é cristão porque a graça do Deus, Criador dos céus e da terra, te comprou para si de uma escravidão da morte e do pecado, fazendo de você povo de Deus, porque foi para isso que Deus criou o homem, para que o homem existisse para conhecer a Deus, se deleitar em Deus e proclamar a revelação e o conhecimento de Deus. Então você é cristão porque a obra de Deus funcionou. E a obra de Deus é para Deus, não para você. Por isso o Evangelho diz que porque você foi salvo, você já não mais pertence a si mesmo. Ok? Nós não pertencemos a nós mesmos porque nós fomos comprados. Se você foi comprado, você não tem devolução, você não tem essa ideia de eu faço o que eu quero da minha vida.
você faria o que você quisesse na sua vida até a graça de Deus te alcançar. Agora, esquece. Por isso Paulo vai dizer: estou morto em Jesus Cristo, e a vida que eu vivo agora, eu não vivo para mim mesmo, eu não vivo para minha satisfação. A vida que eu vivo é Cristo. Viver é Cristo, e morrer é lucro, porque eu vou cumprir o propósito pelo qual eu fui criado. Tá? Então nós estamos aqui reunidos como igreja para conhecer a Deus e encontrar prazer nele. Oração é a respeito de conversar com Deus, porque Ele nos deixa conversar com Ele. Olha que maravilha. Porque antes da graça de Deus nos alcançar, nem acesso a Deus nós tínhamos. Bom, eu fiz algumas anotações aqui, vamos ver o que vai dar no final. Abra sua Bíblia no livro da revelação de Jesus Cristo, Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 1. Pai da glória, nós oramos a Ti hoje, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos para ver a Sua beleza. Abra o nosso coração para experimentarmos da Sua pessoa. Dá-nos consciência de Ti. Olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração disposto a viver tudo o que o Senhor nos chama a viver. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Todo mundo achou? Depois dessas coisas, do que ele acabou de ver e ouvir, ele disse que, isso é João, com mais de 80 anos, mais ou menos 65 anos depois da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus, João, discípulo amado, preso na ilha de Patmos por amor do Evangelho, segundo a tradição, tendo sido colocado em um balde, em um barril de óleo fervendo, e já que ele não morreu dessa maneira, eles lançaram ele na ilha de Patmos para quebrar pedra como escravo. Mesmo que ele não tenha morrido nessa ilha também, João teve um encontro novamente com o amado, um amigo, um mestre, mas ele viu muito mais do que ele imaginava que ele poderia ver em vida na terra. João diz que depois da voz que ele havia ouvido e da experiência que ele tinha visto com Jesus ali, no capítulo 2, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele diz o seguinte: depois dessas coisas, eu vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi, a voz de Jesus, uma voz como de trombeta falando comigo, essa voz disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas coisas. Fui imediatamente arrebatado em espírito, e vi um trono no céu, com alguém assentado sobre ele. Eu amo essa primeira parte do que João está dizendo, porque ele dá uma ideia para a gente de como ele foi parar no céu. Ele viu uma porta, ouviu uma voz, mas essa voz só foi soada para ele para dizer: você não tem opção do que vai acontecer agora. Ele diz: a voz não me perguntou, você quer subir aqui? Você quer ouvir coisas incríveis? Você quer ver coisas maravilhosas? Ele falou: não foi isso que aconteceu. A voz disse: sobe aqui. E ele disse: imediatamente. Ele passou pela porta, ele nem viu como. Imediatamente ele: uau! E eu estava no céu. Ele disse: eu estava na sala do trono de Deus. Eu não sei o que eu fiz para merecer isso. Eu não sei como eu fui escolhido para isso.
Mas eu amo a ideia de que um dia os céus comentou que a revelação de Jesus Cristo, dada por Deus aos homens, feito conhecido por meio dos anjos a João, um dia o nome de João subiu. Um dia disseram em quem poderemos confiar a mensagem daquilo que há de acontecer. E Joãozinho, discípulo amado, foi escolhido para isso. E de repente João estava lá no céu. Já parou, não sei se um dia você já meditou sobre isso, mas eu amo meditar sobre isso. Os primeiros segundos de João no céu. Já entrou, quem na hora que entrou aqui sentiu aquele ar soprando assim alguém? Eu senti, veio da minha nuca assim. Imagina o que João sentiu nos primeiros segundos que ele entrou, que ele se encontrou no céu. O que ele sentiu na sua pele? Calor, frio, vento. Será que ele arrepiou? Será que deu borboletas no estômago? O que ele viu? O que ele ouviu? Porque imagina, ele cita a respeito do barulho das asas dos anjos. Ezequiel fala que o barulho dos anjos era incrível, o barulho das asas dos querubins e serafins. Imagina se ele ouviu o som de músicas, trovões, relâmpagos, e como isso impactou o corpo físico, a mente de João, tentando processar onde é que eu estou e por que eu estou aqui, e o que é que eu realmente estou vendo. Será que isso é uma visão ou será que eu estou aqui fisicamente? O que está acontecendo agora? E ele diz o seguinte, que a primeira coisa que os olhos dele foram atraídos, foram puxados. Imagine, você tem corais de anjos, exércitos de anjos, mar de vidro misturado com fogo. O que é isso? Nem sei. Mas todas essas coisas foram secundárias, porque quando eu me encontrei no céu, ele disse, eu vi um trono e alguém assentado sobre ele. João não faz ideia como descrever aquilo que ele estava vendo. Porque eu acredito que João, tendo caminhado com Jesus, tendo sido instruído pelo Espírito Santo ao longo das décadas, tinha uma concepção aprofundada e aprimorada muito melhor do que nós temos hoje em relação à pessoa de Deus. Ele sabia muito bem que Deus não morava, não habita em casas construídas por mãos humanas, mas Deus está no céu. E mesmo Deus estando no céu, João sabia que Deus não pertencia ao céu. Acompanhando? Deus não nasceu no céu. O céu onde Deus está sentado em um trono foi construído, criado pelo Deus que se assenta nele. A palavra diz que no céu existe os céus dos céus. Já pensou quão alto é o céu dos céus? Já pensou quem criou o céu dos céus com a necessidade de ser maior do que o céu dos céus? Um dia, um quadro branco na mente de Deus, no plano eterno de Deus, Deus decidiu criar os céus e a terra. Coisa linda. Ele pode criar o que ele quisesse. E ele criou os céus e a terra. E ele começou a modelar o lugar de sua habitação. Lembra a oração de Jesus? Seja feito na terra a sua vontade, como ela é feita no céu. A ideia de o céu ser inteiramente, completamente a respeito daquele que se assenta no trono. Tudo funciona voltado para Ele. Todos os olhos, todas as conversas, todas as palavras, todas as canções, a teologia construída no céu, as canções que são cantadas, a arte que é feita, seja lá como isso acontece, a comida que é comida, seja lá que tipo de comida, ainda assim, tudo tem a ver com o ser de Deus, que construiu para si um trono, onde Ele mesmo se assentaria, e construiu esse trono para falar a respeito de si mesmo, para tudo o que fosse criado a partir dele.
que João está vendo. Imagine você tentando descrever em palavras humanas, naquela época que não tinham filmes, não tinham CGI, não tinha computação gráfica para você tentar fazer coisas absurdas. Nós tínhamos o trono de César, o Império de Roma, e aí você olha o trono de Deus e você quer descrever para as pessoas, para quem você vai escrever, o que é que você viu. E é isso que João consegue chegar. Claro que nós conseguimos entender o coraçãozinho de João, desesperado tentando encontrar palavras, mas tudo que ele diz é, lá em Minas a gente diria algo assim, é mais ou menos isso. É desse jeito aí. Já viu? Igual, nossa, como é que era lá no Retiro? Já viu onde é as tendas de casamento judeu? Lembra isso? Tem a ver? Nada a ver. Mas é como eu consegui encontrar palavras para explicar para quem não estava lá aquilo que eu estou vendo. Então aquilo que ele viu é muito maior e muito melhor do que aquilo que ele estava descrevendo. Mas ele diz o seguinte: aquele que estava sentado no trono tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sardio. Qual que é a aparência de uma... que descreve alguém com aparência de pedra? Ele tenta dizer para as pessoas, sabe o valor que essas pedras têm? E quando a luz, existe hoje uma ciência que consegue fazer penetrar em materiais luz pura. E é incrível que descobriram que todas essas pedras relacionadas tanto no peitoral do sumo sacerdote quanto no céu, na Nova Jerusalém, todas essas pedras transmitem luz pura. Mas coisas como diamante, o que é um diamante? Não. Ouro, que não é uma pedra, né? Mas ouro no céu é asfalto. E é incrível que para ele, é tipo, gente, vocês não fazem ideia do brilho, da beleza que estava saindo da pessoa assentada no trono. Ele diz ao redor, versículo 3, ao redor do trono havia um arco de esmeralda, um arco verde. Não era um arco-íris colorido como a gente vê no céu, ele era um arco verde. Por quê? Me pergunto, por que tinha um arco verde ao redor do trono? Me pergunta alguém. Não faço ideia. Mas Deus quis assim, gente. Imagina, ele não chegou no céu, nossa, que céu bonito, eu vou morar aqui. Ele colocou lá exatamente as coisas que ele queria. E ele queria que ao redor do trono dele tivesse um arco verde. Aleluia. Que os teólogos vão tentar explicar, não, o verde da esmeralda significa tal. Ele não faz ideia do porquê Deus quis isso. Mas eu amo o versículo 4, que ele diz, não, é isso aí, 4. Ao redor do trono havia também 24 outros tronos, e eu via sentados sobre eles 4 anciãos, vestidos de branco, e com coroas de ouro em sua cabeça. Olha isso. Do trono, de onde? Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Dos anjos? Do céu dos céus? Das nuvens do céu dos céus? Não, ele diz do assento de Deus, onde Deus se assenta sobre o círculo da terra para reinar e governar sobre todo o cosmos. Saía relâmpagos, vozes e trovões. Quão medonho e aterrorizante é isso, gente? Tipo, que o trono de Deus tem surround sound. Imagina João ouvindo isso, contemplando a beleza de Deus. Que
declarando a respeito, a dignidade, a glória daquele que se assenta no trono. Não tem porquê. Imagina se as vozes estivessem só trocando ideia. Nossa, hoje está frio, né? Se deu cansaço hoje. Não, elas estão falando a respeito de Deus. Diante do trono haviam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. É o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, nem o Espírito, mas o Pai é Deus, mas não é o Filho. Trindade é complicado, realmente. 3 em 1. 3 mais o terceiro, Espírito Santo. 7 Espíritos. O Espírito Santo é 7 Espíritos. A segunda pessoa da Trindade, o Filho, é 100% Deus, é 100% homem. 2 naturezas, uma essência. Essa conta de 3 em 1 é meio confusa. E ele diz 7 lâmpadas queimando diante do trono. São 7 Espíritos de Deus e diante do trono. Também havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No meio e ao redor do trono havia outros seres viventes cheios de olhos, na frente, por trás e por dentro. Olhos que também não surgiram por acaso, que também não estavam lá quando Deus chegou. Imagine como Deus planejou a sala do seu trono, de onde a execução da história brota, se assentando em glória e majestade, e Ele coloca outros reis para reinar ao redor dele. Criaturas, não deuses, criaturas provavelmente humanas, assentadas em tronos ao redor dele. E eles estão lá super próximos, mas ele ainda fala assim: eu quero outra categoria de seres. E esses seres serão diferenciados. Não vai ter nada como esses seres nem no céu nem na terra. Só 4. Tanto que João, mineiro, chama eles de seres viventes, que a gente acha que é uma categoria, mas é João dizendo, é um bicho que respira. É exatamente isso, tipo, não, é um trem que respira. Obrigado. Não tem categoria para eles, ele não tem outros iguais, é só esses bichos aí. Só que esses bichos são os bichos mais próximos de Deus em toda a realidade criada. Ninguém está tão próximo de Deus quanto os 4 seres viventes. E não basta estar tão próximo de Deus, Deus ainda cria os 4 seres viventes com milhares de olhos para ver, para contemplar. Milhares de olhos e 4 bocas. De um boi, de um leão, de uma águia e de um homem. Para conversar, para ter diferentes opiniões ou pontos de vista, não sei, a respeito da mesma coisa que eles veem sempre, não importa para que lado eles virem, eles sempre estão olhando para Deus. Esses seres nunca deixam de contemplar, mas é bizarro para eles que Deus esteja sentado num trono tão próximo deles. Os 24 anciãos não conseguem, como é que é a expressão, wrap their mind around, não consegue fazer sentido na cabeça deles o fato de que o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eu Sou, autoexistente, não faz sentido na cabeça desses 24 seres
desses 24 reis, de que Deus escolheu colocar eles com coroas, assentado em tronos diante dele. Talvez você nunca tenha imaginado isso, mas já pensou como miserável deve ser você ser rei do lado de Deus? É a honra mais absurda em todo o plano criado, em todos os decretos de Deus. É a maior honra, reinar perto de Deus. Mas já pensou quão miserável isso é? Nada em você se compara a Ele. Você tem uma coroa. Jesus é descrito como, em sua cabeça há muitas coroas. E você tem uma coroa. E você tem um trono. O seu trono não tem voz e relâmpagos e trovões. Não tem seres viventes te adorando. Você está lá, reinando para Ele, com Ele, por Ele. Nada do seu reino, do seu reinado, do seu trono é a respeito de você. César olharia, eu conquistei, né? Os presidentes de hoje diriam, eu fui eleito. Os reis do céu olham para si e falam, ah! E aí eles reconhecem, eu não me comparo a ti. A minha beleza e minha glória são inúteis para o que o Senhor é. Mas o Senhor me colocou aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu não sou digno. Só o Senhor é digno. E eles pegam suas coroas e falam assim, o Senhor merece minha coroa. E joga aos pés de Jesus, se lança ao chão e diz, eu sou pó, o Senhor é rei, o Senhor é Deus. E aí eles falam, declaram, glorificam, na hora que eles levantam, limpam as melecas do nariz, limpam os ranhos, tudo espalhado. Ah, voltou. Que miséria. Que desespero. Quem aqui assistiu aquele filme Clique? Lembra do controle remoto? Lembra? É a coroa dos reis. Eles lançam suas coroas, mas a coroa é bumerangue. Ele lança a coroa, volta para a cabeça. Eles não têm escolha. Eles estão ali porque Deus estabeleceu eles para conhecê-lo e reinar a partir do conhecimento dele. E os seres viventes absurdamente fascinados por Deus, porque ninguém consegue ver o que eles veem. Eu sempre gosto de citar a ideia e o pensamento do Alan Wood, lá do IHOP. Eu lembro até hoje, é a primeira vez que eu ouvi ele falar isso. Se nós chegássemos ao trono de Deus e víssemos aquela realidade, e a gente olhasse para os seres viventes, dia e noite e dia, sem parar, sem descansar, tudo que eles cantam é santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aí um de nós, boca aberta, chegaria no céu sem muito discernimento, olharia para eles, meu Deus, mas que desperdício, mas que coisa, nosso culto lá tem tanta música legal, traz José aqui para fazer uns medley da hora, diferenciados, né, mano, tipo, nossa, o que a gente teve meia hora lá no culto, teve muito mais linguagem do que o que esses caras estão cantando. Santo, 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 santo. Aí a gente chegaria num deles, cutucaria o ombro assim, e você imagina, ele nem se viraria, porque ele não precisa, né? Só abre o olho, né? Aí olha para vocês e vira para ele, ô servente número 2, oi, você não acha que você poderia estar cantando alguma coisa diferente? Não,
Que tal você cantar a respeito da beleza de Deus agora, ou cantar a respeito da sua grandeza? Sou santo, santo, santo. E o ser vivente provavelmente te daria alguma resposta bem sarcástica. Tadinho de você. Você só tem 2 olhos. Presta atenção. Porque se você visse o que nós vemos, porque se você conseguisse contemplar o que nós contemplamos, você não escolheria outro lugar. Você não escolheria outras palavras. Porque o que nós sabemos desse que se assenta sobre o trono, nós não temos outra palavra além de dizer: Ele é totalmente diferente. Ele é totalmente puro. Ele não é daqui. Ele é separado. Ele não é criatura, Ele não foi criado, Ele não tem a nossa essência, Ele não tem a nossa natureza, Ele não é como nós. Eu não sei o porquê Ele está aqui dentro, mas nós sabemos que Ele escolheu estar aqui, e nós só podemos dizer: separado. Você é Deus, e nós que estamos no lugar mais alto de autoridade sobre toda a criação, não somos. Ninguém é como este. Ninguém é como este. Nem no céu, nem na terra. Ninguém é como este. Ninguém é como este. Ele era, Ele é, e Ele há de vir. Ninguém sabe como, ninguém sabe de onde, ninguém sabe para onde. Ele é, e Ele sempre será diferente de nós. Por isso eu digo que o conhecimento de Deus é o que faz a diferença, não o conhecimento da realidade que vivemos como circunstâncias. A cultura não pode modelar a maneira que nós vivemos, mesmo que ela tenha exatamente essa função. Mas se nós começarmos a buscar o conhecimento de quem Deus é, meus queridos, não há circunstância que nos caia, não há oferta que disturbe os nossos pensamentos ou corrompa o nosso coração, não há oportunidade que mude as nossas palavras ou influência que atrai os nossos corações. Nós vamos permanecer diante daquele a quem contemplamos, vamos continuar adorando, continuar servindo, não porque nós simplesmente queremos, mas porque o conhecimento de Deus muda o que nós desejamos, o que nós somos, o que nós vamos fazer, os nossos sonhos, a maneira que gastamos o nosso tempo, a maneira que gastamos os nossos dias, a maneira com que gastamos o nosso dinheiro. Tudo muda quando nós contemplamos a realidade de quem Deus é. Existe um paradoxo a respeito de Deus. Deus é um Deus paradoxal. Ele está sentado em um trono, mas Ele se fez caber no trono. Ele mora no céu, mas Ele não é do céu. Antes de Gênesis 1, Deus era completo em si mesmo. Deus estava perfeito, completo, satisfeito, sem absolutamente nenhuma necessidade. Ele não precisava do homem para adorar Ele. Ele não precisava do céu e da terra para Ele ter onde morar. Ele não precisava dos seres viventes para cantarem santo. Ele quis criar os céus e a terra. Ele desejou criar o homem à sua imagem e semelhança, para contemplá-lo, para desejá-lo, para proclamar a sua glória, as suas maravilhas, para ter sobre quem derramar da sua misericórdia.
demonstrar os seus atributos, interagir, abraçar com a sua presença. Ele desejou, mas não se engane, amiguinhos do século 21. Deus não precisa de você. Você não é o centro do coração de Deus. Você não é o centro da história. O mundo não gira ao redor do seu umbigo. E se ninguém te disse isso antes, ou talvez um dia, deixa pra lá, não vou dizer. Se você calasse a boca e parasse de postar por 10 anos, o mundo continuaria girando, sem a sua opinião. Sabe por quê? O mundo gira porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por Ele, para Ele, através dEle, nele, tudo existe. Sem Ele, nada do que existe existiria. Fora dele, não existe nada. Deixa isso. Fora dele, não existe nada. Você existe na realidade de Deus. Então, essa ideia imatura e simplista de simplesmente Jesus me salvou para eu ir para o céu. Ah, que bonitinho, que legal, é romântico até. Mas isso é tão simplista. É como o questionamento do salmista aplicado em Hebreus, onde questiona: quem é o homem, Deus? Quem é o homem para que o Senhor o ame tanto assim? Para que o Senhor o deseje? Para quê? O Senhor é completo em si, e o Senhor desejou uma criatura como eu? Por quê? Não faz sentido. O Senhor nos criou um pouco menor que os anjos. Claro que a referência vai ser aplicada em Jesus, mas com glória o coroaste. Mas isso fala a respeito de nós termos sido criados ainda menor que os anjos. Mas se você nunca parou para pensar, Jesus nunca morreu por anjos. Meu Deus, cara! Os anjos que pecaram estão separados para o dia do juízo. E Jesus nunca demonstrou o desejo de se encarnar como anjo para salvar os homens. Ele nos criou com 2 olhinhos imperfeitos que precisam de óculos. Olhinhos que se desgastam com o tempo. Nos deu um coração com limite de batimentos. E disse: eu vou fazer dessas formiguinhas frágeis meus filhos, minha família, meu povo. Eu serei o seu Deus, ele será o meu povo, e eu habitarei no meio deles. Antes mesmo que as palavras saírem dos seus lábios, eu já terei respondido as suas orações. As minhas leis, os meus pensamentos, os meus desejos serão escritos no seu coração, de tal forma que você nem pensará para me agradar. A gente está preocupado com tanta coisa inútil, preocupado com ouro, acumular asfalto, coisas que não têm valor real, intrínseco. Deus não criou o homem para satisfazer a si mesmo. Deus criou o homem para se satisfazer nele. Nós só encontramos o verdadeiro prazer e satisfação quando nós nos satisfazemos
nele. Quando as ondas de revelação, a realidade de quem Deus é, impacta a nossa realidade. É como Paulo fala, depois que eu conheci Jesus, eu comparo tudo que eu tinha, tudo que eu era, a churume. Essa é a expressão que ele quer dizer ali. Churume é o caldo de fezes, de lixo. Não é que é lixo reciclável que pode ser reutilizado. Ele diz, tudo que eu tinha, tudo que eu sabia, tudo que eu era, comparado ao conhecimento de Jesus Cristo, é inútil. Por que eu viveria para qualquer outra coisa? Por que eu buscaria qualquer outra coisa? Por que eu sonharia em ser alguém para o mundo, ao invés de ser conhecido e conhecer a Deus? Viver para a glória de Deus, cumprir o propósito de Deus em ter me criado. A pergunta do Catecismo de Westminster, qual é o propósito maior do homem, da criação do homem? A resposta é essa: conhecer Deus, encontrar prazer nele e dar deleite a Deus também. Essa semana eu ensinei algo na nossa escola do Cordeiro lá em Varginha, que eu queria aplicar essa realidade para fazer sentido no que nós estamos propondo aqui. Porque talvez ao ler Apocalipse, ao pensar a respeito disso, você como eu muitas vezes pensa que isso é inatingível, isso está muito longe. Quando Jesus voltar, quando alguma coisa acontecer, quando eu for levado ao céu. Mas o paradoxo de Deus é esse: Deus está sentado no céu, mas Deus também preenche todo o céu. O Espírito Santo foi colocado na igreja, mas o Espírito Santo também sustenta todas as coisas. Deus está sentado em um trono, mas Ele é maior do que toda a realidade criada. Deus não é uma filosofia, um pensamento, uma maneira de encontrar paz ou se tornar uma pessoa melhor. É o que nós chamamos de a transcendência e a imanência de Deus. Não são atributos de Deus, como Deus ser onipotente, onipresente, onisciente, misericordioso, amoroso. Não é como os atributos de Deus. Mas entender que Deus é transcendente, que Deus é imanente, que esse Deus assentado em um trono não está somente assentado no trono, mas está aqui agora, faz com que a gente interaja com Ele de maneira diferente. Propõe a maneira com que Deus faz os seus atributos conhecidos e experimentados por cada um de nós. Como por exemplo, se Deus não fosse imanente, imanente quer dizer algo que pode ser experimentado, algo que está em nível de experiência, algo que pode ser tocado, ouvido, sentido, manipulado no sentido de tocar, de ver. Ele é imanente. Do que adiantaria se Deus Todo-Poderoso fosse apenas transcendente e nós soubéssemos que Ele era amoroso, mas nós nunca pudéssemos experimentar o seu amor? Do que adiantaria? Se Deus que se assenta no trono não permitisse que aqueles que estão ao redor do trono o ouvissem, o vissem, o sentissem. Deus está ativo, Deus está presente, Deus está envolvendo todas as coisas, mesmo que todas as coisas envolvidas por Ele não completem por inteiro tudo que Ele é. Em outras palavras, talvez se você chegasse ao fim da
nossa realidade ao fim do espaço sideral, talvez você descobrisse que você está apenas no começo de Deus. Mas demorou anos-luz para chegarmos aqui. Deus falou, mas você continua no mesmo lugar relativo à minha presença. Você não saiu nem 1 milímetro do ponto central da minha presença, da minha realidade. Em Jeremias 23, 23 a 24, diz o seguinte: assim diz o Senhor, não acaso eu sou apenas um Deus de perto? Não sou eu também um Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu o veja? Assim diz o Senhor, não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Uau! Pensa comigo. Os seres viventes assentados diante do trono de Deus, contemplando Deus, que está sentado metros deles de distância. Ele está sentado ali, mas a própria realidade na qual eles se movem, respiram e existem, também é permeado pela presença de Deus. Não sei se entendeu, conseguiu me acompanhar nisso. É como se nós conseguíssemos compreender o espaço vazio entre as moléculas e descobrissem que não existe espaço vazio, porque tudo é preenchido pela presença de Deus. Isso não significa que todas as coisas são Deus, mas significa que Deus está em redor, através, porque todas as coisas foram criadas por Ele, quer dizer, Ele é a origem de todas as coisas. Mas me diz uma coisa, qual é o alvo de todas as coisas? Opa, Ele mesmo. E qual é o meio que leva todas as coisas a Deus? Ele mesmo. Ele é quem está liderando a história humana. A gente acha que Deus é um Deus de longe, como se nós fôssemos ateístas abertos. Deus nos criou, existe um Deus lá sim, mas Ele não pode ser conhecido, Ele não pode se relacionar, porque um dia Ele criou todas as coisas, colocou tudo em funcionamento e foi embora. Talvez Ele deve ter criado outro mundo, outro universo, e está vivendo em outra vida. É isso que a teísmo aberto acredita. Mas o que nós acreditamos, nós que temos a revelação de Deus aos homens, conseguimos entender que Deus não somente criou todas as coisas, mas Ele é responsável por todas as coisas continuarem existindo. Mas Ele está 100% comprometido no funcionamento de todas as coisas. Sabe o que aconteceria se Deus parasse de segurar e de sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder? Lembra disso? Estamos. Não daria tempo de instalar o dedo. Deixaríamos de existir. Tanto que tem um versículo legal aqui. Se eu encontrar, talvez não escreva aqui, eu acho que eu apaguei. Em Jó, não está aqui, um versículo que fala: porque Ele coloca o seu Espírito nos homens, mas se Ele quisesse e removesse ou trouxesse para si de volta o seu Espírito, todas as coisas voltariam ao pó. Não há uma ameaça. Jó o quê? 34, 14 e 15. Todas as coisas voltariam ao pó. Não é ameaça, mas é só para você saber. Mas eu vivo independente de Deus. Deus sopra vida no ímpio e no cristão, no justo
e no injusto. Os dois são sustentados pelo mesmo poder, pela mesma presença, pelo mesmo Criador. Paulo vai dizer em Romanos 1, nossa, vocês são indesculpáveis. Por quê? Porque Deus se fez conhecido a vocês desde o dia 1 da criação. Mas vocês ouvindo, vendo e interagindo com a realidade de que Deus existe e é quem Ele diz que Ele é, vocês não o adoraram como Deus. Quer dizer, vocês não aceitaram viver subordinados, envolvidos, e fizeram como os reis lá em Salmos 2, que viram para Deus e dizem: quebramos de nós as suas correntes, cai aqui na porrada, Deus, nós não queremos mais viver debaixo de um senhorio, nós queremos ser senhores dos nossos destinos, queremos fazer o que nós queremos fazer. Imagine Deus, ok, eu vou deixar vocês em paz, morrer tudo, deixar de existir, porque não há vida fora de Deus, não há existência fora de Deus, não há realidade fora de Deus. Nossas canções, nossas obras, nossa vida é permeada pela realidade de Deus. Aleluia. Agora, se Deus está presente, envolvido em todas as esferas da vida, em todo o processo da natureza, seja espiritual, seja emocional, seja físico, então nós precisamos aprender a apreciar com gratidão a vida ao nosso redor. Tem algo que eu sempre ensino, sempre falo na nossa igreja, um motivo de oração constante, diária: Deus, me dê consciência de Ti. Porque mesmo que nós estejamos vivendo nele, através dele, a maior parte do tempo não estamos conscientes disso. Não estamos conscientes do seu mover, do seu agir, do seu fluir, da movimentação das suas mãos, nos empurrando, nos trazendo, mudando os nossos desejos, mudando os nossos pensamentos. Hoje, vou construir e ajudar a crescer uma igreja em São Paulo. De repente o Espírito vem e dá um cutucãozinho aqui. Agora nós estamos indo para Balneário. Hoje nós estamos morando nos Estados Unidos. Tudo que eu quero agora é estar no Brasil, ajudando a fazer crescer a igreja brasileira. Como isso acontece? Nós não temos consciência na maior parte das vezes. Vou ser médico, de repente está lá no Mato Grosso fazendo missão. A gente não sabe como Deus movimenta os nossos corações. É como a gente lê Apocalipse dizendo: a noiva se fez pronta, a igreja perfeita, e a gente olha para a nossa igreja e a gente fala assim: isso aqui é a noiva de Jesus? Essa é a noiva madura? Essa é a noiva perfeita? A gente não tem consciência como Deus está liderando a história para ter exatamente aquilo que Ele queria ter desde antes da fundação do mundo. Porque eu vou te dizer, Deus terá absolutamente tudo o que Ele desejou um dia ter quando Ele criou os céus e a terra. Como Ele vai fazer isso? Nós não sabemos. Mas isso faz com que a gente se torne consciente das pequenas coisas, como por exemplo, é Deus quando um milagre acontece. Quem aqui gosta quando ora para uma pessoa, a pessoa é curada na hora? Meu, é bom demais, vamos lá. E quando isso acontece, todo mundo grita: foi Deus! É milagre, Deus curou, certo? Mas quantos de nós gritamos quando alguém passa por um procedimento médico ou usa um remédio e é curado da mesma maneira? Quantos de nós gritamos: foi Deus que movimentou e conduziu o homem a encontrar a medicina para essa enfermidade causada pelo pecado do homem? A gente não está consciente do agir movimentação de Deus ao nosso redor. É Deus quando provisão cai do céu. Sou missionário
tempo integral há 16, 17 anos, vivendo literalmente pela fé. Quantas vezes na nossa caminhada entrou dinheiro na nossa conta e a gente não sabia de onde veio, mas era exatamente o que a gente precisava para pagar a conta. E a gente começava, a gente lá em casa tem uma dancinha, e a gente, toda vez que isso acontece a gente começa a cantar, é assim: pode o Senhor prover em um dia, pode o Senhor prover em uma hora, pode o Senhor, até os meus filhos cantam. Antigamente, quando não tinha nada online, assim, a gente jogava dinheiro pro alto e dançava. Jogava moeda pro alto. É Deus que proveu milagrosamente para as nossas necessidades. Mas quantos de nós gritamos isso quando nós temos que trabalhar por 30 dias em um emprego que Deus nos proveu? Em uma porta que Deus abriu? Ou você não sabe que quem traz o fruto do seu trabalho não é você? Ou você não sabe que se Deus quisesse, você nem clientes teria? Quantos de nós estamos conscientes de que a bondade do Senhor nos segura e nos lidera, de que esse Deus que está sentado no trono está nos fazendo criar sentimentos gostosos que nos fazem rir, porque Ele nos prometeu em Isaías 56:7: eu os atrairei a mim e os encherei de alegria na minha casa de oração. É promessa de alegria. Mas quantos de nós estamos conscientes da dor, da solidão, do sentimento de rejeição, e como isso também produz frutos para a glória de Deus em nós? Vocês estão me acompanhando? Vocês estão entendendo? Não estou dizendo procure isso, estou dizendo consiga encontrar e entender, como a frase da parada: faça a semente morrer, porque é a semente morta para si mesmo que frutifica corpo ressurreto. Nós estamos voltados para nós mesmos. Eu quero ter, eu quero ser, eu quero viver, eu quero experimentar. Mas se nós estivéssemos conscientes o tempo todo da presença de Deus, a gente acordaria: Tu és digno da minha respiração, Tu és digno do meu tempo, Tu és digno dos meus pensamentos, do meu dinheiro, Tu és digno que eu me entregue aos meus irmãos, que eu use a minha liberdade para servir aqueles que o Senhor colocou na minha. Romanos 11:36: porque nele e por ele são todas as coisas. Agora, tem essa realidade da presença de Deus que está permeando, como Paulo vai falar para os atenienses, a respeito do Deus invisível, do Deus desconhecido. E ele diz: como vocês bem sabem, nele vivemos, nele nos movemos, e somos até geração dele. Quer dizer, nós estamos envolvidos e não tem como fugir da presença dele. Mas tem a realidade também que nós nunca conseguiremos ser como Deus, ou até que Ele permita, ou se Ele quiser, nós nunca conheceremos a Deus por inteiro também. Por quê? Porque Deus é ilimitado. Pensa, para a gente pensar, o espaço é infinito, beleza, de boa. Deus, Criador de todas as coisas, é infinito. Na verdade, Ele inventou finitude. Antes de Deus inventar a finitude, Ele em si, tudo que significa ser Deus, eram infinitos. Não tinha começo, meio ou fim. Ele inventou o começo. Ele inventou o fim. Ele é o que abre a porta e tranca a porta no final. Ele é o que acende a luz e apaga a luz quando sai. Nada existia antes e nada existe depois de Deus. Eu amo pensar nisso. Isaías 55, de 8 a 9. Estamos caminhando para o final.
nos próximos 40 minutos. Se estiver chato, você pode almoçar já. Isaías 55, 8 e 9. A gente conhece esse versículo, tem gente que tatua esse versículo até. Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Isso é fácil, né? Se vocês conhecessem os meus pensamentos, vocês também concordariam com esse versículo. Realmente, os pensamentos do Heber não são como os seus. Eu sei que os seus também não. Esse que é o legal do cristianismo, né? A gente sabe que todo mundo aqui é podre. Aleluia, que delícia. E Deus diz para o homem: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Por quê? Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos caminhos. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Não porque os pensamentos de Deus estão nos céus e os nossos estão na terra, mas que os pensamentos de Deus não são pensados, comunicados, interagidos e, qual que é a palavra que a gente estava falando? Processados, como os nossos pensamentos são. Talvez você nunca tinha pensado nisso, mas Deus não tem cérebro. Mas Deus criou o cérebro do homem para que o homem conseguisse, tadinho do homem, interagir com a revelação de Deus. O homem é tão limitado, que Deus teve que esperar milênios para o homem conseguir criar a escrita, para que a revelação de Deus ficasse perpetuada ao homem. Porque nem comunicar e interagir com a revelação de Deus o homem conseguia muito bem. Tadinho do homem. Nós não sabemos interagir com a revelação de Deus. Nós achamos que nós somos demais. Deixa eu dizer, nós poderíamos escrever todas as teologias sistemáticas do mundo que nós quiséssemos. Ninguém conseguiria sistematizar Deus por completo. Nem mesmo os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes, nesse momento, ainda estão com suas bocas abertas. Santo, santo, espantados. Milhares de anos, observando Deus, e ainda hoje, eles não sabem de onde Ele veio. Ainda hoje eles não sabem o tamanho que Ele é. Ainda hoje eles não encontraram o fim de Deus. Ainda hoje eles estão preocupados. Será que o que nós sabemos dele já é o suficiente para declararmos alguma outra coisa além de santo, santo, santo? Você está duvidando? Abre sua Bíblia em Salmo 113. Então, glória a Deus, igreja. Salmo 113, versículos 3 e 4. Leia isso comigo. O Senhor, o que quer dizer Senhor? Alguém? Vamos lá? O que quer dizer Senhor? Dono, o que mais? Alguém importante, mestre. Mas resumidamente, é aquele que tem posse, e por isso ele tem senhorio, autoridade e governo sobre algo. Então nós estamos falando sobre aquele a quem pertencem todas as coisas. Este Senhor é exaltado acima de todas as nações. Quer dizer, as nações não são nada. É como vai dizer, os homens são como gafanhotos para Deus. Os homens estão lá, entendeu? Olha que bonitinho eles, olha lá, gritando contra mim. Por que estão alvoroçadas as nações? O que está acontecendo aí? Deus em seu trono ri deles. Salmo 2. Aí aqui
Esse Deus é o mais exaltado de todas as nações, e sua glória está... Como é que é? Acima dos céus. Acima nos céus, acima dos céus. A sua glória está acima dos céus. Ah, Web, mas aí está falando dos céus azul, aqui o cosmos, aqui o firmamento. Legal, beleza, tudo bem. Acompanhe. Então me digam, quem é semelhante ao Senhor, o nosso Deus, que se assenta nas alturas e que... Lê alto aí. Para quê? Para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Você não ouviu, você não leu direito. O salmista não está dizendo, Deus que se assenta nas alturas, lá no céu, se inclina para ver o que está acontecendo na terra. Olha que bonitinho o pessoal lá na terra. O que está dizendo? Se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Se inclina para ver o que acontece no céu? Eu achei que era o mesmo nível que assim todo mundo, né? Olha, Deus está rodeado dos anjos, que bonito, todo mundo olhando, olho no olho. Ele diz, não é bem assim. Deus assentado em seu trono, Ele vem para o céu, Ele se conecta, Ele rebaixa-se aos anjos, para que os anjos interajam com Ele, porque até mesmo nos céus, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres viventes, estão todos também fascinados e estudando Deus. Deus não é apenas terrível para nós, misterioso apenas para nós, grandioso apenas para nós. Os anjos estão olhando para Deus, tentando esperar uma dica, descobrir um segredo, descobrir um mistério. Tanto que, se você for ver, a ordem da adoração no céu acontece assim: os seres viventes que estão mais próximos contemplam e eles gritam, santo, santo, santo. Aí a Bíblia de João diz, quando eles gritam e cantam santo, 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 então os 24 seres viventes ouvem, que? Eles então começam a cantar, digno, digno, digno. Mas eles ouviram ele gritando santo, 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 porque ele é isso que eles estão dizendo que a gente também não entende. Ele é digno, 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 porque por ele, para ele, através dele todas as coisas foram criadas. Nada existe se não for por ele. Você é digno de ser adorado, de ser reconhecido, de ser estudado. Você é digno de ter tudo aquilo que o Senhor criou, porque ninguém criou a si mesmo. E você criou todas as coisas para ter para si, para ouvir para si, para experimentar para si. Se nós existimos, se nós estamos aqui, você é digno de ter. Aí o que acontece quando eles fazem isso? Então os outros anjos do céu começam a cantar também. Digno, santo, digno de todo poder, de toda glória, de toda majestade, pelos séculos dos séculos. É nesse contexto que depois nós vamos ver eles cantando junto. Digno é o Cordeiro, porque foste morto, mas ressuscitaste. E com o seu sangue compraste para Deus homens de toda língua, tribo, povo e nação, e os constituíste um reino de sacerdotes, e eles reinarão com Cristo na terra para sempre. O quê? Está lá. E eles reinarão com Cristo na terra. Meu Deus. Você já tinha falado isso para ele? Eles não vão para o céu? Meu Deus. Na verdade, o céu vai vir para a terra. Vamos lá. Sabe aquele
expressão, a restauração de todas as coisas, sabe? A plenitude dos tempos, a plenitude dos gentios, tudo culmina em uma declaração lá na sala do trono. O anúncio, não do Beber, mas de Deus. Deus dizendo: amiguinhos dos céus, do céu dos céus, convoca todo mundo, querubins, serafins, surubins, ururins, bailarinins, todos, vem cá. Arruma as malas. Estamos de mudança. A restauração de todas as coisas. A tampinha da garrafa da história. O que a cereja do bolo é Deus dizer para toda a criação: acabou o drama. Meu Deus. Deus fará habitação no meio dos céus. Como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, porque convém que Jesus reine, até que Ele submeta debaixo de seus pés todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Mas do que adianta esperar? Por que é que nós estamos gastando a pouca energia que nós temos? Os poucos dias que nós temos, será que você não ouviu a pregação de João Batista? Ou será que você só ouviu preparar o caminho do Senhor? Você não sabe que parte da pregação dele é: todo ser é como a relva do campo. Hoje está, amanhã não mais. Então, preparai o caminho do Senhor. Aplanai os montes. Elevai todos os outeiros. Porque para que o homem ouça o Evangelho e se arrependa e chegue ao conhecimento de Deus e perceba que até agora o homem está adorando a si mesmo, adorando coisas inúteis, coisas sem valor, adorando asfalto, adorando lixo, porque o verdadeiro valor é encontrado na experiência, no sentimento, na proclamação, na interação, no ouvir a palavra de Deus e ser tomado por uma fé que não é irracional, uma fé que tem base na existência e na realidade de quem Ele é, e isso faz com que nós tomemos decisões que para o homem são irracionais, porque o pensamento do homem é baixo, porque o caminho do homem é baixo. Mas quando nós tomamos decisão de vivermos para o louvor da glória de Deus, de nos entregarmos por completo. Eu me lembro a primeira vez que o meu pastor nos Estados Unidos me disse: Web, você quer? Você até me pegou agora, nem devia. Ele disse para mim: você quer ser uma voz nessa geração? Quem aqui quer ser uma voz nessa geração? A maioria de nós quer ser uma voz na geração. Falar o que ninguém está falando e apontar para Jesus como ninguém está apontando. E ele disse para mim: então, se você quer ser uma voz, se entregue a 10 anos da sua vida numa sala de oração, conhecendo a Deus, conhecendo a sua vontade e aplicando a vontade de Deus a partir das suas orações e das suas atitudes. Isso foi em 2007. Desde a primeira vez que eu entrei numa sala de oração, nunca mais desejei sair. E quantas vezes eu ouvi: que desperdício que você está fazendo na sua vida. Você poderia estar ganhando dinheiro, você está nos Estados Unidos, você deveria estar rico. Quantas vezes eu ouvi que foi uma má decisão levar minha família para o ministério, para as missões, viajar o Brasil pregando o Evangelho. Quantas vezes eu vi que isso era um desperdício. Mas a minha resposta é quase a mesma dos querubins, dos serafins, dos seres viventes.
Ah, Deus, se eles vissem o que nós vimos, se eles experimentassem o que nós experimentamos, se eles soubessem o que nós sabemos, Jesus, então não haveria outra resposta a não ser essa. Então não haveria outra maneira de fazer família a não ser essa. Então não haveria outra maneira de se plantar igreja a não ser essa. Então não haveria outra maneira de pregar o Evangelho a não ser esse. Porque se eles soubessem o quão digno tu és, se eles soubessem o quão santo tu és, se eles soubessem da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor, da maneira que o Senhor nos envolve, da maneira que o Senhor cuida, da maneira que o Senhor provê, providencia, da maneira como o nosso futuro não é desesperançoso, da maneira que seguramente ou ousadamente eu posso me entregar até mesmo à morte por amor de Ti, porque as minhas ações não são em vão. Ah, Jesus, então eles também fariam essas mesmas coisas. Eles também se mudariam de BH, eles também se mudariam de São Paulo, eles também buscariam viver qualquer decisão, seja quão pesada e quão difícil ela fosse, e quão negativa fosse a opinião das pessoas ao seu redor, eles decidiriam sempre e toda vez, não importa quantas vezes eles achassem que erraram, eles voltariam ao mesmo lugar e diriam: eu faria tudo de novo, eu me entregaria por inteiro. Porque Deus não nos criou para sermos famosos, Deus não nos criou para sermos conhecidos, de referência, de relevância. Deus nos salvou para sermos fiéis, para hoje dizer sim, mas não só hoje, para segunda, terça-feira, quando vocês estiverem voltados para casa, para nós adorarmos com toda essa excelência e a energia que nós estamos adorando aqui, mas também para fazer a mesma coisa no nosso quarto quando ninguém estiver olhando a gente. Decidindo amar o Senhor de todo o coração agora, mas decidindo também amar o Senhor de todo o coração quando nós estamos diante de uma tentação, quando ninguém está vendo a realidade da podridão do nosso interior. E a gente se lembra: Ele é digno, Ele é santo, sem Ele eu não existo, por Ele fui criado, para Ele caminho, através dEle eu vivo. Viver é Cristo, viver é Cristo, viver para Cristo, viver a partir de Cristo. Sem Cristo não existe opção, não existe escolha. Vai ser famoso, vai ser rico, vai ser influente, vai fazer o que você quiser da sua vida, mas em Cristo você já não pertence mais a si. Eu louvo a Deus porque o Senhor está chamando essa igreja para esse lugar. Eu louvo a Deus porque não é em vão que o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor está levantando no meio da nossa geração igrejas que oram. Não somente igrejas que pregam, não somente igrejas que discipulam, mas igrejas que interagem com o conhecimento de Deus. Não adianta saber sobre Deus, porque naquele dia talvez você ouça a coisa mais aterrorizante que um ser criado pode ouvir: afasta-te de mim porque eu não os conheço. Não basta conhecer de Deus, é preciso conhecer Deus, ser conhecido